vivo! Começou. Esperar o povo chegar. Aqui. Boa noite, boa noite! Vamos ver se tá tudo certo aqui. Conectou aqui também. Tudo certinho. Conectou, fechou. Enquanto o povo entra... Oi, Luiz! Que Que legal! Certo. Vamos ver o pessoal. Vamos comentando com o objetivo, né, da gente estar hoje aqui batendo esse papo com vocês. A nossa ideia é a gente contar um pouquinho da nossa trajetória até aqui, né, que acho que pode ter bastante gente que pode se identificar com a gente. Quem tem vontade de fazer vaso de concreto pode estar passando por uma situação parecida, né? Então a gente achou bacana compartilhar o que a gente fazia, qual era a nossa profissão antes, da onde é que a gente veio. Entender como é que começou isso tudo de uma maneira geral, né? Pra entender como é que a gente veio parar aqui, Chegar né? Aqui. Ai, que legal. Então vamos lá. Quando o povo vai começando, vai chegando, a gente vai conversando, né, linda? Então, meu nome é Ariadne, pra quem não me conhece, mas pode me chamar de Ari. Eu sou o Marcos. Nós somos casados, já tem um tempinho já, estamos juntos já há mais de 16 anos. Bastante tempo, desde novinhos, desde adolescentes. E a gente hoje mora no sul de Santa Catarina, na cidade de Criciúma. E a gente trabalhou durante muito tempo, ambos nós dois, né, com publicidade. Nós somos publicitários, eu de formação, o Marcos de atuação. Uhum. E a gente, durante muito tempo, a gente trabalhou nessa área. Ó, uma baixadinha aqui. Em áreas um pouco diferentes dentro da publicidade. Eu sempre fui mais voltada para a área de marketing digital, o Marcos mais para a área de criação, né, lindo? Uhum. Mas a gente trabalhou assim por mais de 10 anos, então praticamente nossa experiência foi toda nessa área, assim. A área mais na indústria, né? Geralmente trabalhando diretamente nas empresas, né? E eu trabalhei só em agência, né? Nas agências de publicidade aqui do Sul. Mas mais de 10 anos aí. Bastante tempo. Que a gente tá. Oi, Mandinha! Ai, que massa! O povo tá entrando aí. Ai, que legal! E assim, a gente mudou completamente, né, de área, assim, a gente tinha toda uma expertise, toda uma carreira, de certa forma, já bem desenhada dentro dessa área e a gente mudou completamente, assim. A gente começou mudando muito pela nossa rotina, né? A gente vê que não era bem aquilo que a gente queria, assim, e a nossa vida, assim, mudou completamente depois que as plantinhas entraram na nossa rotina. Mas para contar um pouquinho mais para vocês, assim, de onde surgiu tudo, né? Lá do começo, quem acompanha a gente há mais tempo, os amigos aqui principalmente, vão saber que a gente teve um blog, né? A gente teve um blog, o blog iniciou há 7 anos atrás. Esse blog surgiu, assim, de uma necessidade nossa de... A gente sempre, assim, foi bastante criativo, né? Acho que já é um pouco já da área que a gente escolheu. E a gente tinha muita necessidade de colocar ideias que a gente não necessariamente implantava no trabalho, colocar ideias no mundo, assim. A gente gosta, né, muito de moda, gosta muito de decoração, e a gente não tinha tanto espaço para isso no nosso trabalho, assim, para colocar em prática essas coisas. Aí o blog veio meio que para isso, assim, né? Uma maneira de a gente ter essa válvula de escape de botar outras ideias em prática, assim. Aí faz 7 anos, né? Que a gente lançou faz. Que a gente lançou ele. Uhum. E inicialmente o nome do blog era Para de Vaso, né? Para de Vaso, Para de Vaso. Mas não tinha nada a ver com o vaso, gente. O vaso é uma coisa que veio depois, assim, e até hoje a gente dá risada com isso. Porque a gente queria fazer um blog meio que falando sobre moda, nosso estilo de vida e tal. Que foi, né? Que é o que foi o blog, na verdade. E na hora da gente pensar no nome, veio na hora, assim, o negócio do pessoal já chamava a gente meio que Par de Vaso, porque a gente costumava se vestir parecido, assim, até às vezes sem intenção, assim. A Ari morava em outra casa, né? Tipo, a gente ia combinar de sair, quando eu chegava
pegar ela pra sair, ela tava com a roupa combinandinho, assim, tal. Aí a gente saía, o pessoal meio que por ter um gosto parecido mesmo, a gente tinha um né? gosto bastante Até parecido. hoje eu acho que tem bastante nesse quesito, né? Mais ainda, né? Depois do blog isso aflorou, né? Ficou mais forte ainda. E aí a gente brincava bastante com isso, assim, a gente fazia looks parecidos, com as mesmas cores, com a mesma pegada, assim, fazendo essa brincadeira de casalzinho par de vaso, sabe? E a gente fazia look, a gente dava dica de moda, a gente fazia alguns do it yourselves. E foi muito legal, assim, o tempo que a gente fez, né? O tempo que o blog se manteve ativo, ele foi muito massa. A gente teve algumas... Acho que deu uma travadinha ainda. Foi muito legal. A gente teve alguns momentos bem legais, assim, que a gente vai levar pra vida inteira, assim, bem marcantes. Tipo a nossa participação na Fátima Bernardes, não sei quem tava aqui que acompanhou na época. E foi bem marcante, né? Assim, foi bem massa, imagina. Só que assim, a gente é muito inquieto, né? Eu acho, a gente tá sempre inventando alguma coisa. E o blog também teve assim um momento que a gente... Tipo assim, ele supriu uma parte do que a gente queria, da nossa criatividade, mas a gente sentia que ainda faltava alguma coisa, assim. A gente foi, né, mudando, né, e o blog era meio que focado nisso, assim, né, nos looks e o estilo de vida e fazer isso dá uma trabalheira, né, gente? A gente pegava um final de semana aí para ficar fazendo foto, porque a gente trabalhava, até então a gente tinha nossos empregos, né, nas agências e nas empresas, então tudo era feito no final de semana e o horário não dava, assim, né, era muito, muito corrido. Durante muito tempo a gente conseguiu fazer isso e gostou de fazer, só que chegou uma época que começou a ficar, né, meio que uma obrigação, assim, né, porque começou a acontecer o blog, né, a gente entendia que esse negócio da assiduidade importante, né? É importante e a gente acabava se frustrando porque o trabalho tomava bastante tempo, aí o pouco tempo que a gente tinha livre a gente tinha que fazer foto, aí depois editar foto, criar post e tal. E com o tempo isso não foi mais se sustentando, assim, né? A gente não tava ficando cansado e não era uma coisa que tava dando tanto prazer em fazer como era no começo, assim, né? Aí a partir do momento que o prazer foi trocado pela obrigação, assim, não começou a ficar legal, né? Aí, nos últimos anos foi diminuindo, né, a frequência, assim, e tal, e a gente foi, se for ver ali nos últimos anos do blog ali, a gente teve uma atividade bem baixa, assim, porque a gente meio que foi parando de fazer porque não dava mesmo, assim, só que ao mesmo tempo tinha um negocinho lá dentro, assim, que a gente não queria largar, a gente não queria abrir mão daquilo, porque foi uma história muito legal, né, tem sido uma história muito legal, e a gente não queria parar de fazer, mas também não queria fazer naquele formato, né, então a gente foi meio que deixando ele dormente durante um tempo aí. Assim, a gente não atualizava, mas também não largava a mão dele, né, queria que ele continuasse vivo, porque era um apego, era uma coisa que a gente criou com tanto carinho, né? E aí, nesse meio tempo, em tudo isso e tal, a gente também começou a se sentir bastante frustrado no trabalho, né? O Marcos acabou vindo morar em Criciúma comigo, eu morava sozinha e o Marcos veio pra cá. E começaram a ter, assim, algumas... a gente começou a pensar em outras coisas, assim, na nossa vida junto, no estilo de vida que a gente queria levar pra vida mesmo, assim, né? E a gente sabia que a gente queria muito mais, assim, do que só trabalhar, né? A gente queria ter tempo pra curtir os nossos dogs, que na época nem eram 3, né? Era só um, mas eles ficavam comigo em Tubarão. Quando eu vim pra Criciúma, a gente veio pra um apartamento, né? E o cachorro é grande, assim, não deu pra gente trazer pra um apartamento, que era um apartamento bem pequeno também. Então já tava esse negócio, pô, a gente que no apeio, o cachorro lá na outra cidade, a gente já queria uma casa, né, pra gente levar ele, trazer ele. E aí a gente começou a pensar muito nisso. Aí a gente morava num apartamento super pequenininho, porque eu morava sozinha, né? E aí o Marcos resolveu vir morar comigo em Tubarão, em Criciúma. Veio de Tubarão pra Criciúma. E aí começou a trabalhar aqui e tal.
E a gente decidiu então mudar pra cá, pra essa casa, a casa que a gente mora até hoje. E essa mudança, assim, aflorou todas as mudanças internas, eu acho que já estavam acontecendo com a gente, né? Junto com a mudança de casa veio, assim, a nossa necessidade de mudar o estilo de vida, de mudar trabalho, de mudar rotina, e aí a gente começou a repensar tudo, assim. Aí a gente começou a pensar mais em uma vida mais leve, mais simples. A gente finalmente tinha assim o nosso cantinho juntos do jeito que a gente queria, de ter o nosso dog e tudo mais, nosso dog pertinho da gente. E aí a gente começou a se aproximar também mais das plantas, né? Porque finalmente a gente tinha um lugar onde a gente podia fazer isso, né? Quem mora em casa sabe que é outra vida, né? Morar em casa, assim. Um apartamento que a gente ficava lá também era tipo um bloco no meio de 2 outros blocos, então tipo não tinha nada de sol, não dava pra ter planta dentro de casa. E é aquela rotina que eu acredito que, né, muita gente tem ainda, que é tu sair de madrugada pra trabalhar e voltar no final do dia. E o dia foi, sabe? O dia foi, tu chega cansado, só quer descansar para no outro dia começar tudo de novo. E não era isso que a gente queria. E aí a gente começou a pensar em opções, no que a gente poderia fazer. A gente sabia que a gente não estava contente com o que a gente estava fazendo, mas a gente também não sabia ainda o que a gente gostaria de fazer, assim. Ainda tinha muita dúvida, né? Sim, porque a ideia tinha um monte, na verdade. Ai. A ideia de mas fazer... mais ideia, mais dúvida mais tem, dúvida pior. a gente tinha, assim, tipo, o que a gente vai fazer e muita coisa pensando ao mesmo tempo, só que em paralelo a isso, né, por conta da gente ter mudado para casa, a casa nova, né, vazia, né, a gente primeiro passava, vamos começar a organizar o nosso cantinho aqui. A gente não tinha muita grana, não vamos sair comprando móvel louco assim, né, vamos botar umas plantinhas, né. E isso é uma coisa que a gente já tinha um contato quando era mais novo, assim, né, porque a Ari com a avó dela, eu lá em casa tinha um terreno lá atrás, eu gostava de plantar minhas coisinhas também. Mas a gente foi se desconectando disso. E quando a gente veio pra cá, uma das nossas ideias era realmente conectar mais com isso, assim. E a gente foi para fazer as nossas plantinhas. Quando a gente começou a fazer montar nossas plantinhas aqui, a gente viu a necessidade de ter uns vasinhos mais bonitinhos, assim, que a gente não queria esses de plástico ali que tinha para vender, né? E também porque a gente sempre gostou de fazer as nossas coisas, né? De do it yourself, botar a mão na massa. Então a gente já queria unir o útil ao agradável, olha, fazer o fazer e já resolver essa questão, né? A gente, mesmo gostando muito desse negócio do it yourself, lá no apartamento era meio complicado, assim, né? De fazer barulho e tal, a gente geralmente podia fazer as coisas só à noite e tal. Então quando a gente veio pra casa também, uma das coisas que a gente procurou era uma casa com espaço pra fazer isso, né? Então, tipo, ali atrás tem um cantinho ali que eu faço minhas bagunças e a gente pode botar um monte de coisa em prática, assim. E aí a gente começou a fazer os nossos primeiros vasinhos, assim, mas pra gente, assim, nem cogitava como negócio. A gente tinha milhares de ideias pra fazer e o vaso não era uma delas. Só em paralelo a isso, a começar a fazer os vasos, né, lindo? A gente tomou a primeira grande ação, assim, de mudança, que foi começar a trabalhar em casa também, né? A área primeiro, né, isso né, nessa troca do apartamento pra casa ali, já no primeiro ano que a gente foi pra lá, que a gente veio pra cá, a gente tava há 4 anos aqui? Mais, acho quase 6. Fez 6 agora. 6 anos aqui. E no primeiro ano que a gente veio pra cá, a Ari já começou a fazer home office, né? Ela saiu da empresa que ela trabalhava, né? E começou a trabalhar de home office. Já foi a diferença gigante assim, no estilo de vida. Mesmo eu ainda trabalhando em agência, eu pude perceber através dela o quanto já mudou, assim, né? Como ficou mais leve, assim, tal. E depois eu fui sair da agência faz 2 anos. Ai, eu sou péssima de acho que eu tá fazendo 2 anos agora que eu fui largar a agência. Foi bem depois, né? Porque sempre ficava com aquele, né, pezinho atrás, assim, mas tem o fixo ali, né? Tipo, a Ari, ela é home office, mas, né, tipo, tem mês que tem grana, tem mês que não tem tanta, tal, tipo... Então eu me prendi mais no trabalho por causa do fixo ali que a gente fala, né? Pra ter uma segurança ali, né? E aí chegou uma hora que o corpo avisou, né? Já tava pensando em sair, né? Já queria sair, mas a gente sempre ficava com o pé atrás por causa desse negócio da grana, né? Só que aí teve
tive um burnout lá de estresse no trabalho, assim, peguei uns dias de férias e no meio das férias tive uma dor no peito, fui pro hospital, para emergência com suspeita de ataque cardíaco, né? E chegou lá no hospital, fizemos um monte de exame e tal, e o cara, é estresse, cara, só pode ser, pelo que tu tá me contando, como tá a tua rotina e tal. E foi isso. Eu também tive uma crise de ansiedade, que até hoje eu trato, né? Mas tudo em decorrência, assim, de uma insatisfação que a gente vai guardando, né? E demora muito a tomar coragem para fazer as coisas, né? Deem só um oizinho aqui pra gente saber que vocês estão ouvindo direitinho, que tá a gente certinho. Que tá tudo ok, que tô achando que vocês tão quietos. Dá uns oizinhos aqui também pra vocês. Só dá um toquezinho aí, me contem se tá tudo certo. Se tá legalzinho. Adriana Luiza, Aline Gabriela. Tem bastante gente aí. Estão escutando? Tá tudo certinho? Então tá bom. Meia hora de live aí que a gente vai perguntar se tá tudo certinho. Calma, gente, é só a primeira. Estamos aprendendo. Mas então tá, obrigada. Legal. Continuando então. A gente veio trabalhar em casa e aí já foi um grande passo pra gente, já requer muita coragem, acho que todo mundo sabe disso, né? Que legal. E aí, o Marcos continua a parte ali dos vasos. A gente começou a cuidar das nossas plantas em casa, até por uma busca de... nessa ansiedade, nesse estresse e tudo mais, a gente quis botar em prática o que a gente acreditava, assim, de ter uma vida mais leve, mais tranquila e a vida que a gente queria levar, assim. A gente começou a colocar isso em prática e as plantas foram uma das primeiras coisas que a gente fez pra isso, né? Uhum. E uma das coisas que a gente tinha em mente, assim, era o trabalho manual mesmo, assim, né? Uma coisa que a gente sentia bastante falta, assim, né? Que a gente gostava de fazer. Uhum. E no nosso trabalho não tinha essa possibilidade, né? E a gente começou a fazer os vasinhos ali pra gente. A gente postou no nosso blog, mas como uma coisa nossa, assim, olha só os outros que a gente fez, tal, e o pessoal começou a gostar, começou a pedir, né? Começou a achar legal, aí a gente começou a... Olha, acho que tem alguma coisa aí, né? E aí começou, né, o processo de pesquisa, de teste, aí vai... Daí a gente mergulhou, né, Uhum. e entendeu onde é que isso poderia parar, assim, né? Se isso realmente poderia virar um negócio, se fazia sentido. E aí a gente começou a... não estudar, eu acho, mas a pensar mais sobre qual era o nosso propósito... O que a gente queria ter como propósito no nosso trabalho, assim, na nossa vida no geral, mas o trabalho é diretamente ligado a isso, né? E aí a gente começou a estudar bastante, a gente começou a estudar empreendedorismo, mas a gente via que o empreendedorismo convencional não combinava muito com as ideias que a gente tinha, e aí a gente não entendia se era isso mesmo, não fazia muito sentido. É muito louco isso, porque quando tu começa a estudar essas maneiras mais tradicionais de empreendimento, assim, a gente, pelo menos, né, não dava vontade de fazer, né? Porque, tipo assim, pô, não é bem assim que eu quero fazer o negócio, saca? Tipo, e... Assim, ainda não preenchia, né, aquilo... Não era o que a gente tava buscando, né? Não ia de encontro com o que a gente tava a fim de fazer. E aí um dia... No meio disso tudo, a gente encontrou... uma palavrinha, assim, que quem quer achar um propósito pro seu trabalho, assim, que sente que falta um negocinho lá no fundo do coração... Pesquise, mas a gente encontrou o empreendedorismo criativo, que é um setor de empreendedorismo para pessoas voltadas para a área da criatividade, né? Pessoas que têm essa área da criatividade aflorada, que não querem fazer por fazer, não querem ter um trabalho por ter, querem ter um trabalho que significa alguma coisa, sabe? Que significa alguma coisa para ela, para o mundo, que tenha transformação, que tenha sentido e que tenha propósito mesmo.
E aí a gente descobriu uma pessoa muito legal que a gente super recomenda pra vocês, que é a Rafa Capai. A gente é super fã, assim, porque ela abriu demais a nossa cabeça pra esse universo. A gente fez um curso dela, que se chama Decola. Acho que agora deu uma modificada, mas ainda existe. E assim, nesse curso, assim, foi demais, né, amor? É um curso que a gente já fez tem uns anos e vira e mexe a gente retoma ele porque ele é muito bom, muito bom. E aí passa por todas as áreas que uma empresa precisa passar, só que sempre com esse olhar do criativo, sabe? Do artista, sabe? A pessoa que tem esse olhar diferente pro trabalho, assim. São setores diferentes, não adianta, né? E aí a gente se identificou demais com esse conteúdo. A gente viu que, poxa, é isso que eu quero. Eu não quero fazer um negócio só pra fazer, não quero fazer um negócio só pra ganhar dinheiro. Sim. Eu quero fazer um negócio que faça sentido pra mim, que eu faça com o coração, que eu tenho orgulho de fazer. E aí tudo que ela falava assim, fazia muito sentido pra gente, e a gente viu que não era só a gente que pensava assim. A gente descobriu que existia todo um universo que era muito novo pra gente, mas que existia todo um universo pra isso, sabe? Que a gente não tava sozinho. Sim. É muito legal isso, né? Tipo, tu vê alguém meio que estender a mão pra ti, olha, tem outras pessoas assim também, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Mas dá pra fazer isso de uma maneira mais leve, uma maneira mais legal, né? E aí a gente começou daí mergulhou de vez no assunto, no empreendedorismo criativo, foi começar a entender a viabilidade da gente ter um negócio com esse formato, assim. Sim, e cruzar essas duas coisas foi bastante complicado pra gente, porque beleza, a gente tem o lado criativo, a gente tem todo o lado de comunicação, a gente tem muitas ideias para criar muitos produtos, mas e como é que a gente vai viabilizar isso no negócio? A parte administrativa, né? A parte estratégica do negócio, e foi demais pra gente, assim, fazer foi bem bacana por esse lado. Foi assim. divisor de águas, né? Mas aí tá, a gente se encontrou, beleza, existe um universo que entende a gente quer fazer isso, tal, mas faltava segurança, coragem, né, de assumir uma coisa nova, totalmente nova pra gente, assim. A gente ainda trabalhava com publicidade em home office, em outro formato, mas a gente ainda trabalhava, era isso que pagava nossas contas, né? E aí faltava coragem para investir num negócio que a gente não sabe se vai dar certo. A gente não tinha como largar tudo e apostar num negócio novo. A gente já estava, né, vindo no processo de largar o CLT ali, né, largar os trabalhos das empresas e vir trabalhar com freela, né? Então, tipo não, assim, a gente já estava até, não? Já tinha largado, então já foi esse processo, né? Então, já foi uma diferença bastante, né? Aí, dessa diferença, né, que já não tem toda aquela segurança do mundo de estar trabalhando como freelancer, né? Tem mês que vem, tem mês que não vem. Começar um outro negócio em paralelo, né, do zero praticamente, né? Do zero, né? Foi uma decisão bem complicada pra gente, assim, né? Tanto é que, né, desse período que a gente começou a fazer, já pensando em viabilizar como uma marca, né, até efetivamente virar uma marca, foram uns 2 anos aí. Foi bastante tempo, porque era o medo que eu acho que todo empreendedor vai ter, né? Não adianta. Hoje a gente vê que já dava pra ter começado antes. Muito antes, bem né? antes, né? Muito Mas antes, toda a né? insegurança que vem com esse negócio de vai dar certo, não vai dar certo. A coragem, mas assim, acho que a gente não quer, mas o financeiro pesa muito, sabe? A gente não tinha assim uma grana, uma reserva, uma mãe e um pai pra segurar as pontas. Era a gente, então era difícil largar tudo pra começar uma coisa nova sem saber se aquilo ia, né, gente? Boletos, né? Boletos. E aí só que a gente tava muito decidido, a gente sabia muito bem o que a gente não queria. O estilo de vida que a gente não queria, assim. Pra começar a se organizar, isso já é interessante, porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer, porque a gente tem realmente um monte de ideias. Então começa pelo que tu não quer. Que era muito claro pra gente que a gente não queria. E a gente tava buscando botar em prática o que a gente acreditava que era legal, né? A gente sempre quis ter uma coisa nossa, assim.
A gente sempre quis fazer as coisas do nosso jeitinho, sabe? Porque a gente trabalhou com muitas empresas legais, muitas empresas grandes, mas é muito difícil tu colocar as tuas ideias em prática, né? É muito difícil, não é? Não é o teu negócio, não é a tua empresa, tu tá prestando um serviço, né? E a gente queria muito ter uma coisa do jeito que a gente acreditava que era legal, assim, né? Um negócio pra chamar de nosso. E só que a gente, assim, ainda tinha muita insegurança. Só que a gente já tava fazendo os vasos em casa, o Marco já tava testando outras coisas, fazendo coisas diferentes. Nesse tempo todo a gente não parou de fazer. E surgiu a oportunidade da gente participar de feirinhas, né? Que acontecem de trabalho artesanal. A gente já vendia alguns vasos nessa época, né? Mas a gente não divulgava isso como... não tinha lançado empresa, nada, tipo, a gente para os conhecidos e tal, e tinha algumas empresas que pediram de brindes, assim, tal, ou para expor nos seus pontos de venda, então a gente estava meio que sem estar divulgando o que a gente está fazendo, só no boca a boca, quem sabia, então fazia uns modelos bem específicos, assim, né, bem pouquinhos, e a gente começou a... já está começando a sair aqui, então vamos começar a testar, né, pro público aí, para ver se rola, ver qual é que é a aceitação do pessoal. E mais que a aceitação do pessoal também, a gente queria muito tirar tema de ver, sentir na pele como é que seria a gente... Como vendedor, né? Como é que a gente defenderia o nosso trabalho, como é que a gente se sentiria vendendo o nosso trabalho cara a cara com os clientes, assim, porque a gente nunca tinha feito isso, né, e era um negócio nosso, assim, então a gente não sabia como é que a gente ia sentir, a gente pensou, mas vai que a gente vai pra uma feira e a gente não gosta e não é isso, não... Então a gente quis testar, assim, antes de oficializar um negócio mesmo. Aí a gente foi pra outras cidades, participou de feira em Floripa, né? E aqui na época não acontecia muito, né? Tipo, depois ainda a gente participou de algumas... Agora já rola, tal, mas na época a cena de feiras não acontecia muito pra cá. E lá tinha bastante. Aí a gente foi pra lá pra testar pela primeira vez. Enchemos um carro de vaso e fomos... Bem exagerado. Mas assim, daí o feedback foi muito massa. Foi massa. O feedback foi muito legal. Assim, vendemos só pra família mesmo. Só se tinha comprado, mas... Mas foi tão legal, assim, ver que as pessoas enchiam, assim, o olhinho brilhava pelo nosso produto, sabe? E a gente ficou tão orgulhoso de receber elogios. Foi essencial, assim, pra gente... Uma coisa é tu olhar o teu trabalho, né? Aquele negócio, né? Da mãe olhando pro filho, assim, né? Tá sempre lindo e tal. Mas a hora que a gente vê o feedback dos outros ali, falando ali, foi o gásinho que faltava. Não, tem viabilidade, vamos fazer, o pessoal tá curtindo, acho que é isso. Aí a gente sentiu na pele mesmo, não, vamos seguir adiante, né? E aí depois a gente participou de alguns outros eventos, começamos já a vender algumas peças, aí aquilo ali foi... A chaminha foi crescendo, mas nada de oficializar, assim, o medo, meu Deus, aqui né? na cidade começou esse negócio de feira, tal, começou a movimentar mais isso, a gente participou de algumas por aqui e já estava circulando, né, o povo já estava pedindo, mas a gente ainda, né, segurando naquela insegurança do negócio, né, tipo, o medo do comprometimento, porque, tipo, a partir do momento que você coloca no ar, né, tem que fazer virar, né? E a gente ainda tava, né, com os freelas ali e tal, e tava receoso de fazer isso. Foi difícil, assim, tomar a decisão de agora vai. Na verdade, assim, tivemos um grande hiper mega empurrão, assim, para tomar essa decisão. Aqui na cidade abriu um coletivo. Para quem não sabe, um coletivo é uma loja que reúne várias marcas, não uma só, mas várias marcas no mesmo espaço, todas com um objetivo em comum, assim, com um propósito em comum. Geralmente trabalham sustentabilidade, trabalhos feitos à mão, em baixa escala, artesanal e local, né? Muita coisa local, né? Então abriu uma loja aqui na cidade, o coletivo Amas, e a gente recebeu o convite para participar. E a gente ficou super, mega, hiper lisonjeado, assim, por eles terem notado a gente, né? Sim. Pelas meninas terem notado a gente. E aí a gente parou e... é agora. Ou vai ou racha o negócio. E aí foi um empurrãozinho que faltava, assim, pra gente
Que a gente colocar, ainda não... A gente oficializar. estava pensando em lançar a marca mais pra frente ainda, né? Tipo assim, não é agora, tal, vamos mais um pouquinho e tal. Aí veio essa oportunidade, não, vamos juntar, aproveitar que Que vai... já tava segurando já há muito tempo, né? E uma coisa que a gente aprendeu muito, assim, estudando e metendo a cabeça nisso assim, é clichê, mas é muito isso, sabe? Que tu tem que começar com o que tu já tem. A gente sempre fica esperando a situação perfeita, a gente sempre fica esperando tá tudo perfeito, não tá tudo redondinho. Nunca vai estar perfeito, nunca vai estar tá. sempre Nunca dando vai problema e você vai estar sempre correndo atrás pra resolver e é assim, cara. Ainda mais quando se trata de pessoas perfeccionistas que nem a gente, que isso é terrível, né? Nunca vai estar bom o suficiente pra te achar agora, tá redondinho, eu vou colocar no mundo, né? Então a gente teve muito isso em mente, assim. Começar com o que a gente já tem, mesmo tendo muita segurança, muito frio na barriga, sabendo que ia ter que melhorar, aprimorar e principalmente aprender muita coisa, mas agora vai. E o feito é melhor que o perfeito, né? A gente estava muito pouca ação e muito sonho e faltava esse fazer mesmo, né? Sim. E aí a gente se apegou bastante nessas duas coisas e foi, assim. E foi. Aí a gente foi pro coletivo Amas, a gente é super grata até hoje a Duda e a Elis, porque foi muito importante pra gente esse momento. E a gente começou a vender lá, foi uma inauguração muito massa, a gente ficou super, super, super feliz. Foi um momento assim bem especial pra gente, né, amor? Bem de realização, assim, né? Por vários motivos, né? Tipo, pelas meninas terem olhado o nosso trabalho e a gente já viu que tinham várias marcas super legais interessadas em participar e a gente estar do lado dessas marcas foi bem legal, foi bem encorajador, bem, né? E outra coisa, né? Tipo, você ter um ponto fixo, né? Acho diferente, que é né? diferente, Pesa, né? Porque a gente não tem como montar uma loja, tipo, não temos grana nem como arcar com isso, né? E tu ter essa possibilidade de estar do lado dessas marcas tão legais, com esses propósitos tão legais, é muito massa. Isso é muito característico de coletivos, né? Um grande propósito coletivo é conseguir reunir essa galera que não teria chance, né, de ter um ponto físico, né, uma loja física e ter ali e ao lado de outras marcas tão legais também. Né? É muito legal. Sigam o Coletivo Amas. Pra vocês conhecerem toda a galera que tá lá. Mas então, aí a gente foi bem feliz, foi tudo bem massa, que legal, que legal, que legal. Colocamos nossos vasos lá bem lindos. E aí, o que aconteceu? Começou a rachar nossos vasos. A gente já fazia 2 anos o negócio, olha só. Sabe do vai ou racha? Rachou! Rachou! Ai, amor. Cara, foi um balde de água fria, assim. Foi. Foi tenso, tipo, 2 semanas depois que a gente colocou na loja. A gente não mudou massa, a gente faz isso há mais de 2 anos, nunca tinha dado problema de trinca e de repente começou a trincar, tipo, 60% dos vasos, assim, foi tenso. Ainda bem que a gente teve, assim, poucos casos com o cliente, a gente conseguiu resolver super bem, mas aqui em casa a gente já começou a perceber que dava problema, né, lindo? E chorei muito. Quem me conhece sabe que eu nem choro, né? Aí bateu, assim, um desesperinho, né? Porque, agora que a gente colocou isso no ar e acontece isso, o que a gente vai fazer agora? E aí a gente ficou bem agoniado, assim, de que ia fazer. E aí... A primeira coisa, a gente tirou os vasos da loja, né? A gente tinha umas luminárias também, então a gente ficou vendendo só as luminárias, que não tinha esse problema de trinca com as luminárias. E buscamos uma solução, vamos buscar, nossa, aí mergulha de novo na internet, aí tu cai naquele caos de cada um vídeo falando uma coisa, um diz isso, o outro contradiz, em quem que eu vou acreditar, né, tipo, e pesquisa, e a gente também, em paralelo a isso, botando várias, né, testes em prática, né, porque é um processo que demora, né, você tem que botar o vaso, tem que esperar secar o cimento, tem que botar na água, não vai botar na água, tem várias maneiras de fazer, isso toma tempo, né? E a gente estava tentando viabilizar a marca, né? Você tirar a marca do seu único ponto de venda e ficar 2, 3 meses aí sem poder vender, foi dando uma agonia na gente. Foi, a gente ficou bem nervoso porque
A gente já tinha buscado tanta informação, já tinha testado tanta coisa, a gente já tava tão... A gente chegou nesse momento que a gente tava seguro pra lançar e quando isso aconteceu, puxa, parece que eu não sei mais nada, né? Tipo, tudo que a gente sabia parece que acabou no instante, assim. Só que a gente tava focado em resolver, assim, vambora, bola pra frente, a gente vai solucionar isso. E estudamos. E tivemos, assim, uma sorte, né, gigante de receber a indicação de um profissional. Isso aí foi divisor de águas pra gente, porque uma coisa é você tá vendo os vídeos no YouTube, você tá pesquisando coisas, né, de pessoas, né, tipo, normais aí, né, que estão falando pela experiência delas, né. E outra coisa é você ver um profissional falando, né? Então aí o universo conspirou aí pra gente. Nossa, demais! A gente conseguiu a indicação de um profissional que ele é um engenheiro civil, especialista em patologias de concreto. Então... Nem sabia que isso existia, né? Pelo amor de Deus, que diria uma pessoa dessa surgir no nosso caminho, Não, né? surgiu aqui na nossa cidade, perto da gente ainda, né? Aí... A gente conseguiu contato com ele, foi atrás dele para fazer uma assessoria e, nossa, aí que abriu a cabeça, assim, porque a gente vê que esse universo é muito, muito, muito complicado. É muito maior do que a gente imaginava, nossa, né? gente, aí a gente já levou na primeira reunião, já levamos uns vasinhos para ele. Ele só de olhar já sabia, não, essa trinca nesse sentido é referente à retração, essa daqui é referente a isso. Cada trinca, cada coisa era referente a uma coisa. Meu Deus do céu, só de olhar ele já sabia tudo. A gente já ficou maluco, né? Meu Deus, agora... Mas foi abriu, mas... Foi crucial, assim. Tipo, aí a gente fez essa consultoria com ele e... Assim, né? Ele é o especialista em patologias de concreto, mas dentro da construção civil, né? Então, o desafio ali era o quê? Trazer esses conceitos da construção civil e aplicar pro nosso vaso, né? Pro nosso produto. Sim, porque ele nunca fez vaso de concreto, né? Sim. Ele aí aplicou... Tem uma limitação, né? De espaço ali e tal, né? As características de uso são diferentes, então ele aplicou a teoria dele e a gente juntou a nossa experiência para solucionar esse problema, né? E mesmo com essa assessoria foram feitos vários testes, assim, né? Tipo assim, mas a nossa primeira preocupação foi parar de trincar. Não, vamos lá, vamos começar a fazer o que a gente pode fazer para parar de trincar, né? Aí fizemos lá, no primeiro momento, sei lá, 5, 6 traços, né? Que é a receita, né? A receita da massa ali, com vários agregados diferentes, com tela, sem tela, com estrutural, sem estrutural. Fomos testando. Testou tudo que vocês podem imaginar, assim, de material, Isso. De tipo de cimento diferente, de técnica diferente, tudo que a gente podia, a gente testou, assim, porque também era o momento de testar, né? Era o momento de aproveitar essa expertise também pra gente aprender, né? Sim. E aí a gente trabalhou, né, lindo, muito, pra conseguir chegar numa solução de não trincar mais os nossos vasos, né? Mas ainda assim, mesmo a gente resolvemos a trinca, né? Só que por a gente ter mexido bastante na massa e feito massas diferentes, o resultado final ainda não era aquele que a gente tinha lá no começo, que a gente queria, que era super lisinho, que era, né, todo... A gente resolveu o problema, mas o estético a gente ainda não estava contente, né? A gente ainda queria aprimorar, aperfeiçoar... Pra ficar do nosso gosto. Nosso ali, gosto, Aí começou o outro processo, beleza, agora tem uma segurança aqui que não tá rachando, ok. Vamos começar agora a pesar, né, tipo, dentro do que a gente quer esteticamente, dentro do que ele passa pra gente, né, de questão estrutural e tal, do concreto. Aí foi mais um tempão, né, porque, como a gente falou antes ali, o processo demora, né, gente, você tem que botar um vaso, você tem que esperar ele secar, às vezes ele vai pra água, fica semana na água, depois tira, depois de tirar não tá pronto, não, vamos testar. Vamos botar ele, expor ele aos intempéries, vamos botar ele com água, vamos botar ele com planta, vamos botar no sol, vamos botar na sombra. A gente tem que estipular todas essas situações para ver se a gente realmente consegue, né, sanar esses problemas. E aí vai bastante tempo, né? Bastante tempo. E a cada dia o desespero vai aumentando, né? E aí a gente foi aprimorando, né? Foi melhorando a cada dia mais.
técnicas novas, né? Foi mesclando as técnicas que ele ensinava, né? Tipo, trazendo as nossas próprias técnicas, às vezes criando as nossas próprias técnicas, baseado no que a gente vê, né? Tipo, pega técnica de mármore, pega técnica de concreto, pega, né? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo e vai mesclando. E aí a gente começou a mudar bastante o nosso produto, assim, tanto que em pouco tempo, acho que quem acompanha mais de perto já viu uma grande evolução, porque em pouco tempo a gente aprendeu tanto, a gente foi evoluindo tanto que a gente conseguiu aprimorar e deixar o produto mais legal ainda, sabe? Mas é uma coisa que, assim, quem tem interesse de trabalhar com isso, ou até mesmo fazer de hobby, né? Mas, enfim, trabalhar com concreto de qualquer forma, é um material que é muito... Como é que fala, amor? É volátil, né? Ele tem muitas características diferentes, né? Só para que a gente falou ali, quando a gente começou a entender os tipos de cimento, são no mínimo aí, né? Os básicos que a gente encontra aí são 5 tipos diferentes e cada um com uma característica diferente. Cada um vai dar um resultado diferente, um vai ficar mais liso, o outro vai ficar mais poroso, o outro aguenta mais compressão, o outro não, enfim, isso é só uma pincelada desse universo enorme que tem aí dentro do negócio. E não é à toa, assim, que quando a gente vai procurar resoluções dos problemas a gente não acha, que a gente quer um resultado legal, quase ninguém faz porque é difícil. Sim. É um trabalho, assim, de bastante teste, de bastante aprimoramento, assim. Acho que a gente, até hoje, a gente Sim. continua... Tá sempre buscando um negócio diferente, uma coisa uma legal. técnica diferente, melhorar sempre, né? Tipo, o resultado tá legal, tá bem legal, mas dá pra gente fazer coisas diferentes e vai testando, né? Porque até tu viabilizar um teste desse, como eu falei ali, demora muito, né? Porque o teste demora muito tempo pra gente avaliar se realmente deu certo, se não vai dar trinca e tal, se ele funcionou certinho. Então, é um aprimoramento constante, né? Sim. E aí, pra vocês terem uma ideia, olha, a gente já tá há mais de 3 anos fazendo vasos. Não parece porque a gente oficializou bem depois, né? Tem 1 ano de marca agora. E a gente fez 1 ano semana passada? Retrasada? 3 semanas atrás. Duas semanas atrás. A gente fez agora no comecinho, agora no comecinho do mês. A gente fez 1 ano e agora, tipo, a gente é muito feliz porque hoje a gente já vive do nosso trabalho. Isso é um orgulho bem grande pra gente, né, amor? A gente amor? largou os freelas lá, a parte de publicidade já a gente não faz mais, né? E estamos focados nesse trabalho agora, que é uma coisa que a gente buscou muito, que a gente trabalhou bastante pra chegar. E assim, só que foi um caminho bem puxado, assim. Árduo, cheio de pedrinhas no caminho. E todas as vezes que a gente procurou ajuda e que a gente se viu desesperado por ajuda, a gente não encontrava essa ajuda, sabe? E a gente não encontrava as respostas para as coisas que a gente precisava. E foi aí onde esse projeto nasceu, onde a ideia desse projeto nasceu. Ela já nasceu há bastante tempo, já fazia tempo que a gente queria botar ele no ar. Porque quando começou essas dúvidas, assim, quando a gente estava buscando, a gente se perguntava: poxa, eu não acredito que ninguém fala sobre isso, te ensina a fazer um processo que sabe que vai dar problema depois, mas ninguém ensina a resolver o problema, ninguém explica por que o problema acontece. Dificilmente tu encontra uma receita mais técnica, mais elaborada, que te explique como é que o negócio de cada funciona. Coisa, né? O cara às vezes te dá um traço que a gente chama, né? Uma receita, uso metade disso e tanto disso. Mas por que tu está usando isso? O que isso está fazendo vai influenciar no resultado final do processo. Né? Na internet tem muita gambiarra, muita falta de informação, assim, muita informação, como é que fala? Simplificado, assim. Porque são, até antes dos vasos, né? Eu sempre fui metido a mexer nas coisas e tal. Já fiz lá na casa do meu irmão, a gente já fez laje, já fez contrapiso. Tipo, a gente sempre foi metido em fazer as coisas, né? E eu percebo que no mercado aí, quando tu vai fazer em material de construção, até se tu perguntar para um pedreiro, qualquer coisa, ele já vai te dar, não, 3 disso para 1 de cimento, isso de areia e bota água até ficar na textura que tu quer e deu, né? Tipo, é o normal, é o que o pessoal costuma fazer. E depois a gente começa a entender que não, que tudo influencia no negócio, mas tudo mesmo, assim, tipo, a temperatura ambiente, a umidade do ar, a quantidade de água que tu bota no negócio, tudo isso tem um porquê.
E assim foram informações que foi muito difícil a gente chegar, a gente não encontra esse tipo de informação. E a gente sabe, desculpem os dogs, mas vocês sabem que aqui o negócio é tenso, né? Preso. A gente não encontrava informação e a gente ficava muito revoltado com isso. Muito chateado, assim, de não encontrar a resposta para as coisas que a gente buscava. Às vezes até encontrava alguém falando alguma coisa específica. Geralmente, quando a gente encontrava alguém falando alguma coisa bacana, né, que realmente tinha fundamento, era para a parte mais civil mesmo, né, da construção civil. Era um engenheiro civil falando, mas para aplicar aquilo numa obra, né, numa coisa mais específica, e é diferente, não dá para aplicar exatamente como ele estava falando para uma técnica para fazer vaso, por exemplo. Eu tinha que fazer uma adaptação, né? E aí a gente parou e pensou, tipo, por que já que não tem, por que a gente não faz isso, né? Por que a gente não leva essa informação que a gente custou tanto a achar adiante, sabe? Porque a gente tem certeza que muita gente sofre com os problemas que a gente sofreu e talvez não encontre a solução assim como a gente custou a encontrar. E é um negócio tão legal de fazer, assim, tão gostoso e é tão prazeroso porque envolve o mundo das plantas e tudo mais. E a gente achou bacana a gente tomar essa iniciativa, e aí a gente criou o Par de Vaso Ensina com o objetivo de transmitir todas essas informações, todo esse conhecimento que a gente adquiriu com esse tempo todo, com todos esses testes e tudo isso, né? Pra chegar até os produtos que a gente vende hoje. Tenho certeza que vão surgir muito mais dúvidas além das que a gente teve, né? Eu espero que vocês tenham também e vão passando pra gente, porque é em cima dessas dúvidas que a gente vai começar a criar esse conteúdo para vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida específica, deu um problema específico com o vaso de vocês, pede aqui pra gente, que se a gente já não souber, a gente com certeza vai atrás para trazer essa solução para vocês. E a gente fala que assim a gente sabe que a gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe a gente quer compartilhar, sabe? E a gente vai muito na internet e testou muita coisa para poder ajudar, né? Mas a gente já tá alguns passinhos de bastante gente. Sim. E acho que a gente pode dar uma força aí para quem quer fazer os vasos de concreto, seja para si mesmo, né, numa versão de repente mais simplificada para colocar suas coisinhas em casa, como a gente começou. A gente, né? Ou aprimorar isso até virar uma profissão, como acabou virando pra gente, né? É um hobby, um projeto extra também, né, que foi como a gente começou também. É legal, né, uma rendinha extra, é legal também. E é isso, a gente vai começar a compartilhar conteúdo aqui com bastante frequência. Então fiquem ligadinhos aqui, vamos trocando ideias. Muito obrigada por terem acompanhado, gente, a live. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. E até a próxima então, né? Daqui a pouco já vamos começar a postar coisa aí. Já a gente conversa mais então. Obrigada, viu? Beijão!